Shalom, Ravelim, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós estamos aqui para começar mais uma série de estudos, será um curso e, sinceramente, eu não posso te precisar, já de cara eu vou dizer isso para você, eu não posso te precisar quanto tempo vai durar esse estudo. A princípio, tá, na minha cabeça vai aí em torno de 1 ano, mais ou menos, e vai ser 100%. Vai ser 100% 0800 para você, tá certo? Então essa série de estudos que a gente está denominando, como você já deve ter visto aí na thumb, e eu vou passar a vinheta agora só para você ver qual é. Bom, nós vamos estar, essa série que nós estamos iniciando é exatamente essa temática, saindo de Babilônia, o despertar da jornada. Nós temos uma palavra muito clara, eu vou ler aqui, hoje eu estou com a Bíblia literalmente física na minha mão, e eu quero ler Guiliana, né, ou Sefer Hasodot, né, que é o livro dos segredos em hebraico, que diz assim: ouvi outra vez do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não serdes participantes de seus flagelos, tá certo? Eu prefiro mais a tradução, porque cabe mais aqui nesse caso, que é a mesma coisa, sai dela, povo meu. Há uma ordem muito clara, explícita, do sagrado, dizendo para nós sairmos de Babilônia, ou no hebraico Bavel. Bom, essa série de estudos, eu vou dizer que ela é uma série muito, literalmente, né, é o óbvio, passo a passo. Nós vamos do nível basicão até o avançado, para que a gente possa compreender o que o sagrado está querendo nos dizer. Porém, eu quero fazer um pano de fundo aqui e eu vou provar para você essa expressão correta, eu vou provar para você. E quando você vê lá na Bíblia falando de Abraão, Noé, ver sobre Yeshua, por exemplo, óbvio, são personagens 100% reais, tá? 100% reais. Mas o que eu quero dizer para você, e eu vou provar para você, é o seguinte: e aqui já entra uma pergunta, eu queria que você colocasse aí nos comentários. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative aí os sininhos das notificações, porque a princípio esse estudo vai ser toda sexta-feira, tá? Todo Erev Shabbat, mas eu acho, sinceramente, que eu vou lançar alguns vídeos às quartas-feiras também, às terças, perdão. Então, possivelmente, vai ser terça e sexta às 19 horas, mais ou menos. Então, já se inscreve aí para você ter acesso a tudo. Então, vamos lá. Eu queria que você colocasse aí nos comentários qual é o personagem bíblico que mais te chama a atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho, nem sei quantas Bíblias eu tenho, e todas as Bíblias que eu tenho são, na grande maioria, traduções diferentes, versões diferentes, e aí vai. Por que eu tenho uma infinidade de Bíblias? Apesar de eu gostar, óbvio, né, para poder ter acesso às várias versões, mas sempre que eu comprava uma Bíblia, eu ia em um único versículo para poder verificar aquela tradução, para ver se me dava um insight diferente. E qual o texto? Era Bereshit 12:2, que é Gênesis 12:2, que é o primeiro texto que o sagrado falou comigo. Se você não viu o vídeo anterior, eu acho muito importante você ver, porque você vai entender o que eu estou falando agora. Eu não posso ficar e não ficarei voltando muito nas aulas, porque não vai fazer sentido. A gente precisa avançar, que a gente tem muito conteúdo para transmitir. E no vídeo passado, eu falei que a pastora, né, atualmente a pastora Antonieta Rosa, falou comigo exatamente esse texto. Então foi a primeira palavra profética e revelada que eu recebi. E com isto, o que eu fiz? Eu comecei a buscar traduções para poder entender o texto de maneira diferenciada. E é isso que eu quero provar para você, que eu acho que você já escreveu. Se não escreveu, dá um pause aí para você não ter um spoiler. Qual é o seu personagem bíblico preferido? Sabe, aquele que mais mexe com você e que você sempre, quando se percebe, está esmiuçando a história dele para entender cada vez mais e mais e mais e mais. Pode ser Yeshua também, não tem problema nenhum, mas eu queria alguém que não fosse Yeshua, tá certo?
Então coloca aí nos comentários para eu saber, e acredito que você já colocou, então dando sequência já ao spoiler, o que eu vou te provar? Eu vou te provar que a história desse seu personagem bíblico não é a história dele apenas, única e exclusivamente. Eu vou te provar a partir de hoje, eu vou te provar que o seu personagem bíblico ou os seus personagens bíblicos, porque eu tenho 2, 3, os seus personagens bíblicos, o que você vê lá, o que você estuda lá, não é, de novo, me permita ser repetitiva, apenas a história deles. O que você vê escrito lá é a sua história, de forma codificada ou de forma velada. Porém, a partir de hoje, eu vou te provar que a história deles não é apenas a história deles, mas é a sua história também. Bom, a gente leu aqui o texto de a Guiliana, né, o Sefer HaSodot, falando de 18:4, sai dela, povo meu, que é sim o título da nossa série. O que acontece? Você também viu que eu coloquei aí no subtítulo, vou até colocar de novo. Você tá vendo aí no subtítulo que eu coloquei o quê? O chamado e os sinais. Então, todas as vezes que quando você olha para esse personagem bíblico e você percebe que a história dele se alinha muito com a sua história. Por quê? Porque a sua vida, toda ela, estamos em 2025, quando chegar em 2500 que estaremos vivos, ou, né, como dizem os nossos sábios, que vivamos até os 120 anos. Então, assim, não importa a idade que você tem agora, vou falar diferente, não importa a idade que você tem agora, até você completar os seus 120 anos, tudo está escrito na Bíblia. Ok? E isso eu vou mostrar para você ao longo dessa série. E sim, eu vou falar um pouco da minha história. E sim, todo o meu chamado, os meus títulos, os meus cargos, as minhas funções, eu falei tudo no vídeo passado. De novo, Valdilene sem filtro e sem máscaras. Então, eu vou deixar aqui no card, mas também vai estar lá na nossa playlist, que vai ser o primeiro vídeo. Então, assim, é muito importante que você veja, para que você possa literalmente seguir o fio da meada. Então, esse versículo, sai dela, povo meu, é um versículo extremamente chave e emblemático. E sim, essa série, ela é 100% focada em líderes, é 100% focado em pessoas que exercem cargos de liderança dentro de uma instituição religiosa tradicional, né, de um sistema tradicional religioso, e que estão incomodados e não conseguem entender as suas inquietações ou seus incômodos, que a gente vai trabalhar isso aqui. Então a gente tem aqui no Sefer HaSodot, dizendo o seguinte, olha, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e a gente vai muito devagar, tá? É por isso que a gente não vai ter pressa, porque, na verdade, a gente fala muita coisa e a gente não sabe o que está falando, é real isso, tá? A gente fala de pecado, não pecar, mas a gente não sabe, de fato, o que é pecado. Então, vou dar um exemplo qualquer. Algumas instituições vão dizer que usar calça é pecado, porque lá em Vaikra, Levítico, vai falar que a mulher não deve usar vestes de homem. Mas, falando da calça em si, há um corte masculino e um corte feminino. E fora isto, o que o sagrado, através de Moisés, estava falando? Sobre mulher não usar veste masculina e vice-versa. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar um retiro de carnaval, que eu participei de vários, dentro de uma instituição cristã. Vamos imaginar um retiro de carnaval e a gente ali faça uma brincadeira e a menina use veste de menino, use uma bermuda de um menino e o menino use uma saia. Ou, vou falar diferente, eu sempre confundo Suíça e Suécia, né? Que eles usam, acho que é kilt, os homens usam kilt, que é uma saia pra gente. Então, vamos falar da Suécia, Suíça ou Suécia. O homem que usa um kilt, que é uma saia para nós, né? Ele está em pecado?
Afinal de contas, a Bíblia diz para o homem não usar veste feminina e a mulher não usar veste masculina. Ele está em pecado? Em Israel, nos tempos bíblicos, os homens usavam um talite, né, que era parecer uma veste. Se a gente vê isso em Yeshua, parece uma veste que parece muito um vestido. Então, Yeshua também pecou. Então, vamos lá, o que é pecado? Entende? Dentro desse tópico, pensando no homem usando um kilt, né? E dentro de um retiro de carnaval, e a gente ali numa brincadeira totalmente inocente mesmo, todo mundo com a kavaná correta, com a intenção do coração correta, será que vai estar pecando? Não, claro que não. Por quê? Porque neste caso em específico, quando o Eterno fala para a mulher não usar veste masculina e vice-versa, estava falando por quê? Porque as outras nações faziam isso para fazer, por exemplo, sacrifício aos seus deuses. Então o Eterno não queria que o povo também se assimilasse. Então, isso é importante a gente entender, tá certo? Então, o homem lá da Suíça ou Suécia que usam kilt, os judeus, os nossos irmãos da antiguidade, que usavam um roupão que parece um vestido para nós. Quando a gente vê a série, por exemplo, The Chosen, a gente vê isso. Eles estavam em pecado? Não, porque isso não é pecado. Então, o que é pecado segundo a palavra? Tudo que você... Quando a gente não conhece uma palavra, o que a gente faz? A gente vai para o dicionário Aurélio, correto? Eu não sei o que significa casa, eu vou no dicionário Aurélio. Quando a gente não sabe o que significa uma expressão dentro de um contexto mais espiritual e não religioso, espiritual, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para a palavra, porque a palavra vai nos dizer o que é aquele versículo. Então, no Sefer HaSodot, está dizendo o quê? Para a gente não... deixa eu ler lá de novo, eu tirei, deixa eu pegar aqui bonitinho para vocês, só um minuto. Está dizendo assim, para você não ser cúmplice, você sabe que o cúmplice, o cúmplice tem a testemunha, né? O cúmplice, ele paga, não com 100%, né, igual a pena do que fez o ato, mas o cúmplice também tem a sua penalidade. Então, o cúmplice e a testemunha são semelhantes, tá certo? E o Eterno está dizendo o seguinte, olha, não seja cúmplice e muito... Aí eu estou acrescentando, não seja testemunha dos seus pecados, ok? Eu vou ler bem devagar para você, de uma vez por todas, gravar o que é pecado. Diz assim... 1 João ou Yohanan Aleph 2, diz assim, 3:4, perdão. 1 João ou Yohanan Aleph, em hebraico, aqui eu vou sempre estar falando na medida do possível, eu vou falar em português e vou falar em hebraico para você já ir também se acostumando. Nós temos um curso Voltando à Origem, que aí realmente é só para os membros. Tem uma boa parte da sequência aqui, grátis no YouTube, e a próxima parte, que é o terceiro módulo, ele é restrito para os membros. A gente está começando a falar também do alfabeto e de como que a gente cria a nossa realidade através do hebraico. Então diz assim, de novo, 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, todas as vezes que eu transgrido ao que o Eterno falou, então eu estou pecando. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. E claro que esses exemplos que eu vou dar, todo mundo concorda com eles, porque todos nós, de certa forma, somos beneficiados, porque todas as mitzvot, né, todos os mandamentos do sagrado, a gente tem benefícios, mas eu estou falando de benefícios positivos. Os pais, por exemplo, vão amar a mitzvah, o mandamento que diz que a gente deve honrar pai e mãe. Todos os pais vão amar esse mandamento. Por quê? Porque esse mandamento traz um benefício direto para eles. Mas no mesmo lugar que está dizendo que nós devemos honrar pai e mãe, está dizendo que a gente deve guardar o Shabat. Então, não vou falar de Shabat hoje, não. Vou pegar só os versículos que são favoráveis a todos nós. Todas as vezes que eu não honro a minha mãe,
todas as vezes que eu não honro o meu pai, eu estou pecando. Aí eu vou aprofundar isso com você. Eu peco porque eu não estou honrando meu pai e minha mãe, ou eu peco porque eu desobedeci ao sagrado que me manda honrar pai e mãe? Consegue entender? Eu vou falar diferente, eu espero que você entenda. Eu não peco, eu não transgrido, claro que isso é uma transgressão da lei, mas eu não transgrido a lei que diz para eu honrar pai e mãe. Eu transgrido porque eu não fiz o que o Eterno mandou eu fazer. E essa ordenança, nesse caso, é honrar pai e mãe. Então, todas as vezes que eu deixo de fazer o que o sagrado mandou eu fazer, eu estou fazendo o quê? Eu estou transgredindo, ok? Então, todas as vezes que eu não faço o que o Eterno disse, eu estou pecando. Então, o que é pecado? Diz para mim, ou repete em voz alta para você mesmo gravar. Pecado é transgressão da lei. E o que é lei? Ai, Paulo aboliu a lei. Gente, não vamos entrar nesse mérito porque hoje não é dia. Quando você vê a palavra lei na Bíblia, o que precisa ser feito? Para você entender se Shaul Hashaliah, que era um rabino, Paulo no português, que é Shaul Hashaliah, que é o enviado, emissário, mensageiro, ele era um rabino judeu tradicional. Claro, que acreditava no Messias, isso é óbvio. Mas o que ele estava... Quando você vê uma hora ele falando que dá a entender, ou parece que ele está transgredindo a lei, que ele está dizendo que a lei é ruim, e outra hora ele está dizendo que a lei é boa, ele é esquizofrênico e sem nenhum como pode dizer, sem nenhum tom pejorativo, entende? Ele tem dupla personalidade, ele tem um transtorno de múltiplas personalidades, ele é inconstante, porque eu não seguiria alguém inconstante. Nós precisamos de constância. Então, assim, ele é inconstante. Então, do que ele está falando para nós? Tá certo? Então, para você acabar com essa confusão, porque só um detalhe, tá? Babilônia, a gente vai falar isso acho que na terceira ou quarta aula, mas eu vou dar aqui um spoiler. Babilônia significa Bavel. Bavel. O que é Bavel? Babilônia é confusão. Então, todas as vezes que você se depara com uma confusão, e óbvio, vai ser totalmente descontextualizada da sua cultura, da sua tradição e tudo mais, da sua língua original. Porque qual é a língua original da Bíblia, gente? É o hebraico e o aramaico, não é o grego. Então a gente já aprendeu isso lá na quinta série, antigamente na quinta série, né? Quando a gente começou a ter aulas de português, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que, por exemplo, nomes não se traduz. E eu me lembro agora de uma experiência que eu tive. Eu estava com a minha mãe doente no hospital há muito tempo atrás. E aí tinha um tempo que eu não vi uma grande amiga e eu mandei assim escrito para ela, Aimício. Porque eu decorei que Aimício eu tenho saudade. Porque não existe a palavra saudade no inglês. E a minha amiga, o que ela leu, que ela fala inglês, ela entendeu o seguinte, que a início também dá a ideia de sentir falta. O que ela fala? Ela entendeu que minha mãe tinha morrido. Por quê? Porque eu quis fazer uma tradução que não se traduz. Então, não dá para você pegar o hebraico e querer traduzir para o grego para dar um contexto grego. Ok. Foi feito, mas mesmo no grego, que claro, não é a minha praia, você consegue perceber que o que é dito não é 100% da verdade. Então, quando você vê Paulo ou em qualquer outro lugar falando lei, tira a palavra lei dali, tira a palavra lei e coloca instruções para a vida. Então, se a gente ler de novo, eu vou ler 2 versículos e me vem à mente um outro aqui. Todo aquele que pratica o pecado também transgride as instruções para a vida. Não é diferente? Não é diferente? Aí olha só, porque o pecado é a transgressão das instruções para a vida. E isso, lei, a expressão correta no hebraico é Torá. Dentro desse tópico que me vem à mente aqui agora, lá em Matitiarro, ou Toledot Yehoshua, que é Mateus 5,17... Deixa eu ver se é 5,17. Diz assim, olha o que Yeshua falou.
Vou falar no português e depois eu vou traduzir, tá? Para o hebraico. Eu vou falar no hebraico. E Yeshua disse, Mateus 5,17. Pega a sua Bíblia, acostume-se a isso. Seja um bereano, pega a sua Bíblia e acompanha. Diz assim, não penseis que vim revogar a lei. Outras traduções vai estar abolir. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, vim para cumprir. E esse cumprir tem também a tradução que significa tornar pleno. Então vamos falar diferente. Vamos ler corretamente, melhor dizendo. Não penseis que vim abolir as instruções para a vida ou os profetas. Não vim abolir, vim para tornar pleno. Gente, Yeshua disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a Torá é instruções para a vida, se ele abole a Torá, ele vai abolir a vida. Então ele não pode ser o nosso Mashiach. Nunca tinha pensado dessa forma, graças ao Sagrado por me dar esse insight agora. Então, se ele é a vida, entende? E você também é vida, o que acontece? Se ele abolir as instruções para a vida, se eu não tenho instrução para a vida, eu vou ter o quê? Ok? Então, como eu falei, a ideia é provar para você que os relatos bíblicos, eles refletem a sua vida. Então, hoje, com toda essa introdução que eu fiz aqui, eu quero compartilhar algumas coisas da minha vida que estão totalmente dentro da palavra, porque eu acredito sinceramente que a minha história de vida não é porque é a minha história de vida e não é porque é a sua história de vida, mas é porque o sagrado, ele como eu posso dizer, o sagrado, ele usa a vida que ele nos deu para ser uma referência, para ser um estímulo, para servir de testemunho para os demais. E eu espero que sirva para você. Então, olha só, algumas coisas a gente precisa entender, tá? Que quando o Eterno ele nos chama, ele não apenas ele fala, mas ele confirma, envia sinais, mexe com a realidade ao nosso redor. E aí hoje a gente vai ver que na minha vida e na sua, de acordo com seus personagens bíblicos, você vai ver que esse chamado dele se alinha totalmente aos padrões vistos nas escrituras com Abraham, com Moshe, com Yeshua, com Shaul e com vários outros. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos apenas olhar os sinais. Se aperceber dos sonhos, nos apercebermos das mudanças de território, de nomes e experiências repetidas ao longo do tempo. E isso será sempre um sinal de que o Eterno está nos revelando, nos guiando e nos formando. Nos formando como os seus servos. Então, é importantíssimo que você tenha tudo isso em mente, tá ok? Então, vamos lá. No meu caso, e também no seu, o chamado do sagrado, ele veio se repetindo ao longo do tempo. Então, o chamado não vem apenas uma vez. Ele retorna, insiste, se intensifica. O que isso significa, gente? Que o sagrado, você já percebeu isso, porque, de novo, eu estou falando com líderes, né? Me permita a expressão, eu não estou falando com novos convertidos. Não que você não vá ser edificado, mas o foco aqui, o meu público-alvo são líderes. Não importa se você é um professor da escola dominical, você é líder. Não importa se você é o pastor presidente, você é líder. Se você, de alguma forma, direta ou indireta, existem pessoas que você lidera elas, então você é líder. E aí sim, aqui entra também, nesse caso, um pai, entra uma mãe e assim por diante. Ou seja, eu estou falando para líderes. Então, e os líderes, eles tendem a ter uma percepção maior das coisas que estão acontecendo. Eu vou chamar de discernimento, tá ok? Mas, claro, você também pode estar chegando agora e já, de certa forma, já
já vai se, como eu posso dizer, vai se identificar. E óbvio que se você que está chegando agora no sistema tradicional se identificar com aquilo que eu trouxer nessa série de estudo e não houver a necessidade de você se aprofundar lá e, consequentemente, você já se aperceber disso, eu garanto que você vão ter menos pedras no seu caminho, tá? Então, o que acontece? A gente vai percebendo, e no nosso estudo lá do Voltando à Origem, a gente falando do Isolamote, dos 4 mundos, a gente percebe isso. E o Eterno, ele vai falando com a gente como um quebra-cabeça. A nossa vida, eu posso dizer figuradamente dessa forma. A nossa vida é um grande quebra-cabeça. E o que acontece? O Eterno vai nos dando peças. Cada hora ele nos dá uma peça. E aí, quando a gente percebe, no meu caso, gente, estamos em 2025, eu fui para o cristianismo em 95, então o quê? Vai fazer 30 anos, né? 30 anos vai fazer que eu já estou nessa caminhada. Então, assim, hoje, se você não viu, veja. Eu não estou mais já, desde 2011, eu não estou mais no sistema tradicional. Hoje eu estou no movimento Natsiratim, tá certo? Então, só para você se contextualizar. Continuo tendo, né? Eu continuo tendo a função pastoral, continuo tendo a função apostólica, mas não num contexto cristão, e sim num contexto judaico, dentro do movimento Natsiratim. Tá bom? Só para te contextualizar aqui, não deixar você 100% perdido. Então vamos lá. 30 anos depois, literalmente, eu vou ser honesta com você, coisa de 2 meses atrás, vou nem falar 2 meses atrás, 15 dias atrás, eu estava assistindo um vídeo com meu esposo, e eu falei no vídeo da primeira aula o seguinte, que como se fala? Eu tinha um sonho, e nesse sonho eu ia para todas as direções, e quando eu parava, eu dava de frente para a igreja católica que tinha lá no bairro. E claro que a igreja católica, naquele caso, simbolizava a minha referência religiosa, digamos assim. E nós tivemos, eu e meu esposo, 3 anos atrás, mais ou menos, em Maringá. E vendo agora, 15 dias atrás, e no centro da cidade existe uma catedral católica. E 15 dias atrás, assistindo um vídeo sobre Maringá, porque a gente pretende retornar em Maringá, assistindo um vídeo, o que acontece? Uma pessoa diz o seguinte, olha, Maringá foi projetada para você não se perder, porque não importa, olha só, em todos os bairros, se você chegar na avenida principal daquele bairro, você, seguindo a avenida principal, você vai dar lá na catedral. Gente, eu literalmente parei, fiquei chocada, porque olha isso. Então, quando o Eterno me deu o sonho, eu tinha 11, 12, 14 anos, não sei, não, era na época ainda do catecismo. Enfim, nessa época por ali, tá? Entre 11 e 14 anos, ele me deu 4 vezes esse sonho. E agora, 15 dias atrás, é que foi falado realmente a frase do tipo, aonde quer que você esteja, vá para a avenida principal que você vai sair na catedral. Então, o Eterno fala com a gente por sinais, e além disso, a nossa vida ela funciona como um grande quebra-cabeça. E aí a gente, ao montar essas peças, a gente consegue discernir tudo isso. Só que eu quero dar um conselho, uma orientação, porque eu também atuo como mentora. Adquira o hábito a partir de agora. Eu não trouxe aqui, tá? Mas eu não só um caderno, mas eu tenho uma pasta no meu computador, aonde tem ali, por exemplo, todos os meus sonhos, com a transliterado, com as interpretações, tem os insights que eu tenho, ou seja, eu tenho uma pasta para isso. Então, o que acontece, os sonhos que eu tenho, eu gravo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção, não sei se vai... não tem... Deixa eu acho que aqui, ó. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Olha aqui, tá vendo? Ó, acho que vai fazer... Ok? Eu acho que deu para ver um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Escrito aqui, ó, sonho. Opa, aqui eu acho que melhorou. Sonho. Tá vendo? Então, isso daqui, pessoal, todas as vezes que eu... Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Ó,
Deixa eu ver. Deixa eu pegar com a outra mão. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Não estava planejado isso, pessoal. É assim mesmo. Ó. Ó aqui, ó. Sonho. Sonho. Ó. Cadê mais? Ó, meditação que eu faço. Sonho. Ó, vê a data aí. Deixa eu ver se vai dar. Não dá para ver, né? A data. Mas, enfim. Então, tudo, a pasta, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Eu gosto de dizer que eu sou daquelas que mata a cobra e mostra ela morta. Mostrar o pau não resolve, tem que mostrar a cobra morta. Então aqui, ó, olha, deixa eu ver se vai, aqui, ó, isso aqui, ó, meus sonhos e meditações, isso aqui tá no OneDrive, ó, olha aqui, ó, todo que eu tenho, ó, tá aqui, ó. Tá? Então, assim, isso para você ver que quando você anota o Ruach HaKodesh, né, que é o Espírito de Santidade, vai te lembrar daquilo e você vai ver lá, caramba. E é tão curioso, porque assim, o meu marido, ele é mais cético, né? E aí eu falo uma coisa com ele fica lá, tá ok, tudo bem? E aí, quando aconteceu essa questão de Maringá, por exemplo, eu fui lá e mostrei para ele, falei, caramba, olha isso aqui. Mostrei, e quando eu gravo, tá? Eu produzo provas. Quando eu gravo, hoje é dia XYZ, tal horário, e aí eu vou e falo, eu sonhei, eu meditei, e aí vai. Então gente, você precisa ter esse diário de sonhos, de meditações. Por que você vê na Bíblia os relatos dos profetas? Né? Por quê? Porque eram todos sonhos. A Bíblia fala que só com Moshe o Eterno falava face a face. Então, com os demais era por sonhos. Então, eles tinham que gravar, não dava para eles gravarem, né? Mas eles tinham que anotar. E uma coisa que numa outra série de vídeos que eu fiz, falando sobre o que os milionários têm em comum, o que os sábios têm em comum. O que eles têm em comum? Desculpa a buzina, pessoal. O que eles têm em comum? Eles têm um caderninho de anotações do lado da sua mesinha de cabeceira. E às vezes eu acordo para o banheiro 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu lembro que eu sonhei, eu vou lá e gravo, porque eu sei que eu não vou... E isso acontece. Ah, não, quando eu acordar eu gravo. Já era, eu perdi a informação. E eu sei que eu perdi a informação. Então, a partir de hoje, você está obrigado, senão eu te proíbo assistir meus vídeos, vou te cobrar R$1.000 se você não fizer isso, vai ser só multa. Tô brincando, pessoal, você sabe disso. Então, assim, vou te cobrar uma multa de R$1.000 se você não fizer o que eu estou pedindo para você fazer. É para mim? Você vai me mandar para comprovar? Não, é para você, tá certo? Isso é um compromisso que você precisa adquirir com você. Então, dito isso, quando eu fui para o cristianismo em 95, o Eterno disse para mim que eu seria uma missionária, tá? E aí o que acontece? Em 99, eu comecei, claro, a fazer tudo aquilo que é para ser feito. Eu fiz vários cursinhos, fiz seminários bíblicos, evangelizava e tudo mais. Só que quando chegou em 99, eu fui para Jocum. Jocum é a Agência Missionária Jovens com uma Missão. E lá a coisa realmente tomou um outro rumo. Tá? Então lá na Jocum eu tive, por exemplo, e aqui eu vou dar só as pinceladas, porque isso aqui é só a aula introdutória para a gente entrar profundo, tá? Nas próximas aulas, e como eu te falei aqui, através do que aconteceu comigo, eu vou provar que isso também acontece com você. Então, quando eu fui para Jocum, em 99, eu tive a visão. E olha, gente, eu não vi, nem de olho aberto eu vejo. Quando eu digo nem de olho aberto eu vejo, vou dar um exemplo aqui, ó, tá vendo? Esse pau de selfie, né? Que é um tripé, né? É um tripé. Então, nem de olhos abertos eu vejo esse tripé. Quanto mais ele fechado. Quando eu falo de olhos abertos, na época, visão de olhos abertos. Então, assim, eu não tinha visões. Sabe, eu não tinha visões, não profetizei, eu acho que 2 vezes e tudo mais. Não era a minha praia, não foi para isso que o sagrado me chamou. Mas quando eu fui para Jocum, eu tive uma visão. E aí sim, os meus olhos se abriram. Aliás, quando eu digo que meus olhos se abriram, eu fiquei assim, eu não consigo explicar. Eu fiquei mais atenta, não consigo achar uma expressão para falar para vocês, tá? Porque, claro, eu fiquei assustada, porque eu nunca via nada e tive a visão e na hora eu me lembrei
da escada de Jacob, né? Da escada de Jacó. E ali sim foi um marco profético na minha vida. Literalmente a escada que é chamado de... Esqueci, quando eu lembrar o nome eu te falo, tá? O nome da escada de Jacó, né? Tem um nome hebraico que me fugiu a memória agora. Mas, enfim, quando eu tive essa visão da escada de Jacob, ela foi um marco profético na minha vida. E aí, de fato, um portal se abriu. Porque a escada de Jacob, ela tem essa finalidade de ser um portal entre mundos, porque você vê que ele via anjos subindo e descendo, né? Então, claro que a base, a ideia é que ela estava na terra, que não estava fincado, ficava no alto mesmo, e o topo lá no Shammai, no céu. Então, no 99, essa experiência marcou uma virada na minha vida. E claro que o meu espírito se abriu para algo muito maior que, consequentemente, viria depois. Então, Abraham, em Bereshit 12, Gênesis 12, o Eterno falou com ele o quê? Para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ele tinha que ir rumo ao desconhecido, como a promessa. Só que comigo, isso está em Bereshit 12:1, tá? Gênesis 12:1. Comigo o Eterno falou especificamente o versículo 2. Por quê? Porque se ele falasse comigo o versículo 1, eu ia embora no mesmo momento, até porque eu tinha problemas seríssimos dentro de casa. Então o Eterno sabe como é, falou, não é para você sair de casa. E esse Bereshit, essa expressão sai da sua terra, da sua casa, da sua terra, da sua parentela, nós temos uma paraxá. Paraxá é a porção da semana que a gente estuda, cada semana a gente estuda uma porção. E essa paraxá é a Ler Lerá, que tem várias conotações. Tem o sai para ti mesmo, sai para o seu benefício, vai para dentro de você. Não é especificamente sair de um local e ir para outro, mas é sair de um local espiritual, é sair de um local emocional e ir para dentro de você. Por quê? Porque tudo que eu quero de respostas e tudo mais está onde? Está dentro de mim. E, óbvio, consequentemente, dentro de você também. Bom, eu te falei que a nossa vida é como um quebra-cabeça. E hoje eu vou fazer o quê? Eu vou te mostrar algumas pecinhas do quebra-cabeça que estava, né, e que o Eterno foi dando para a minha vida, e você vai com certeza absoluta se identificando com isso. Então o Eterno fez o quê? O Eterno mandou Abraham sair da sua terra. E a gente vê que Abraham, ele teve as suas peregrinações que ao longo do estudo eu vou estar falando. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu tive que fazer várias mudanças, eu mudei várias vezes de cidade, o que houve um certo padrão. Então, vamos lá. Abraham, ele saiu da cidade dele, certo? E no meu caso, eu também tive que sair do Rio de Janeiro. E isso gerou um padrão. Então, assim, eu tive que teve o quê? Uma saída qual foi o padrão, melhor dizendo? Deixa eu me aquietar, que eu estou preocupada com o tempo. Qual foi o padrão, tá? Toda saída que eu tive foi precedida de sinais. Um tempo de permanência e um novo envio. Então, alguns dos lugares que eu já fui para Santa Cruz da Serra, eu já fui para Uberaba, eu tive que retornar para o Rio, eu fui para João Pessoa, eu fui para Maringá, eu fui para Goiás, Trindade, Goiás, eu fui para Aparecida de Goiânia, eu fui em Brasília, ou seja, eu tive que peregrinar por várias cidades. E aqui eu lembrei de uma situação que eu quero compartilhar com vocês, que foi uma das mais emblemáticas, e aí a minha vida, as minhas viagens mudou a partir disto. Eu e uma amiga, uma pessoa que caminhava junto comigo, nós fomos para Ouro Preto, né? Ribeirão Preto, Ouro Preto. Foi bem na aspas, bem, 1 ano ou 2 depois que as barragens de Mariana se romperam. E nós tínhamos que vir embora num determinado dia, aconteceu uma confusão lá e que nós tivemos que dormir na cidade. E uma confusão muito boa, por sinal. E aí o que acontece? Confusão no sentido de o pastor, porque assim, deixa eu até colocar aqui para vocês verem, eu dou uma imersão de liderança, Leader Training. E aí eu fui nessa instituição, numa Assembleia de Deus lá de Ouro Preto, dar esse seminário lá, e seria um bate-volta. Eu ia e voltaríamos no mesmo dia. E o que acontece? O pastor que pagou nosso transporte, ele
simplesmente levou a passagem de volta. Então e o guichê já estava fechado também. E a gente não tinha, e estávamos incomunicáveis, que o sinal não funcionava lá. E aí o que acontece? Perdemos o ônibus. E aí iríamos ficar lá na rodoviária e tudo mais. Tentamos ligar para o pastor e não conseguimos. Porque além de ele levar a passagem, ele também levou o dinheiro, né, do seminário. E aí nós pensamos que, bom, vamos esperar no dia seguinte, tentar arrumar um carregador e vamos fazer. E ficamos assim tranquilamente, ficamos de boa, digamos assim. Só que o pastor, quando se deu conta do que aconteceu, voltou, nos deu o que tinha que dar e fomos para um hotel lá em Mariana. E depois, no dia seguinte, nós transitamos por Mariana e depois fomos para Ouro Preto. E quando chegamos em Ouro Preto, eu e a Marilene Almeida, né, pastora Marilene Almeida, quando chegamos em Ouro Preto, nós tivemos o privilégio e ao mesmo tempo o desprazer de ir lá na prefeitura, e debaixo da prefeitura tinha uma senzala. Por que desprazer? Gente, olha, vocês não vão ver, mas eu tô arrepiada até agora. Eu me arrepio, de verdade, me arrepio. Porque quando a gente entrou ali, era uma opressão muito forte. Mas qual era a opressão? A Bíblia vai falar lá no Sefer HaSodot, né, lá em Apocalipse, das almas que elas ficam gritando debaixo do altar. E ali foi uma senzala. A gente parecia que a gente ouvia esse grito. Não grito, a gente ouvia esse choro, a gente ouvia o sofrimento. Essa expressão. Nós ouvimos o sofrimento. E como foi, se não me falha a memória, foi num domingo essa situação, o que acontece? A gente foi conhecer a cidade, já estávamos lá, vamos turistar. Fomos conhecer a cidade e nós entendemos que ficamos ali para orarmos pela cidade. Então, todos os lugares que eu fui a partir de Ouro Preto e todos os lugares que eu for a partir disto, né, a partir de agora, digamos assim, eu sempre oro pela cidade, porque eu entendi que o Eterno me levou lá em Ouro Preto, além de dar esse seminário, mas essa confusão toda aconteceu para quê? Para que eu pudesse estar orando pela cidade. Então, isso é um chamado apostólico também. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Aos lugares que o Eterno te leva, para que nesses lugares você ali faça um altar para ele. Outra questão que acontece comigo e muito, e você também, pecinhas do quebra-cabeça, é o mês de outubro. O mês de outubro é um mês totalmente profético para mim. Em outubro se repete para mim como moed. O que é moed? Moed é tempo apontado, tá? Moedim são tempos apontados, é quando tem as festas bíblicas, por exemplo, tá certo? Então, a festa bíblica é um tempo apontado. A gente passou agora pelo Pessa, ou seja, é um período de libertação. E, por exemplo, no Pessa, tá? Nesse caso fez um ano, a minha mãe foi... o Eterno recolheu a minha mãe. E sim, isso trouxe para nós todos uma grande libertação, porque ela estava sofrendo muito. Então, outubro é esse moed. Outubro é esse tempo determinado, esse tempo apontado. Então, desde que eu fui, no meu caso, né, para a Assembleia de Deus, Porta das Ovelhas, que hoje é a DEVEC do Largo do Bicão, isso se deu quando? Se deu um pouquinho antes de outubro, mas em outubro, na verdade isso se deu em outubro, porque em novembro, em dezembro foi a minha imersão, foi o meu batismo, a palavra, no caso, falando do cristianismo, a palavra é batismo, então foi o meu batismo, foi no dia 1º de dezembro de 95. Eu fui em outubro para o cristianismo. No dia 6 de novembro de 95, usando a expressão cristã, eu aceitei Jesus. Quando foi no dia 1º de dezembro, eu fui batizada. E quando foi em abril, eu fui selada pelo Espírito Santo. Usando expressões totalmente cristãs para que vocês entendam. Então, em outubro eu fui para a igreja. Então, assim, olha o que acontece comigo, ou o que já aconteceu comigo em outubro. Em outubro eu fui para a igreja, em outubro eu casei, e eu vou falar fora de ordem aqui, tá? No mês de outubro eu casei, no mês de outubro eu me divorciei, no mês de outubro eu retomei meu casamento, no mês de outubro a minha sobrinha mais nova nasceu, no mês de outubro eu fui para João Pessoa. No mês de outubro, o Eterno começou a me trazer de volta a questão de Maringá.
a minha techuvá, né, o meu retorno às raízes de forma definitiva, eu quero isso, foi em outubro, e aí a minha imersão, a minha tevilá, a imersão foi em novembro, dia 2 de novembro de 2011. Então, do dia 6 de novembro, né? 6 de novembro de 95, basicamente até o ano de 2011, eu estava no cristianismo, depois eu fui para o movimento Natsiratim. Então, isso tudo funciona para mim como uma janela profética. E outubro se conecta com o número 8. O número 8 é o número que me persegue, que é o Shemini, que é o começo, consagração. O radical oct, né, de outubro, indica também renascimento. Então, para vocês entenderem como que se você... Gente, sempre em tal data acontece tal coisa, sempre em tal mês acontece tal coisa, mas não é esporádico não, tá, gente? Eu posso dizer que, tipo assim, eu posso ficar 11 dias parado esperando outubro chegar, porque tudo vai acontecer em outubro. Basicamente é assim, só que não, tá? Eu não vou ficar parada. Então, na tradição judaica, outubro costuma conter, né? O que tem outubro? Quais são as festas de outubro? O Rosh Hashanah se leva à renovação? Rosh Hashanah é a cabeça do ano. E o Rosh Hashanah é quando começa o nosso ano novo religioso, tá? Então, o ano novo religioso, o ano novo espiritual começa em Rosh Hashanah. E também tem a festa de Sukkot, tá? Sukkot, gente, é a festa das cabanas. Quando a gente vê na palavra dizendo que Yeshua tabernaculou conosco, é porque o tabernáculo ali, essa palavra é Sukkot, é cabana, não é o tabernáculo do Beit Hamikdash, não, é Sukkot. Então, Yeshua não faz aniversário dia 24 de dezembro, porque meu aniversário é 24 de dezembro. Yeshua não faz aniversário dia 25 de dezembro, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu em Sukkot, que vai ali no mês de outubro, quase chegando novembro, mas mês de outubro. Então, se você quer comemorar o aniversário de Yeshua, se você quer fazer uma big festa para ele, se você quer comprar roupas e tudo mais, se você quer presentear alguém, então faça isso na festa de Sukkot. Radassa, e qual dia da festa de Sukkot ele nasceu? Não sabemos. Por quê? Porque Sukkot, a festa dura 8 dias. Então, foi na festa de Sukkot. Então, na festa de... O que tem também em outubro? Que são os tempos de julgamento e também a colheita e renovação. Tá certo? Então, a gente logo pós Rosh Hashanah, a gente também tem o quê? A gente tem os 10 dias temíveis, né? Que é os 10 dias para que a gente possa entrar em Yom Kippur. Então, outubro, né? Que é o mês que... Estou falando no português, tem um nome em hebraico, mas eu vou ficar aqui nessa aula mais focada no português para te contextualizar melhor. Então, em outubro, o que a gente tem? A gente tem o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. A gente tem a festa de Sukkot, a gente tem Yom Kippur, a gente tem a colheita, e que é uma colheita e renovação. Ou seja, os tempos onde o Eterno sela destinos. Outubro é o mês, né, onde o Eterno sela destinos, que é, digamos assim, o meu mês. Eu me lembrei aqui agora, quando eu saí do Rio, eu fui para Maceió, para de Maceió ir para João Pessoa. De Maceió para João Pessoa, o guichê que eu tinha que esperar era o guichê número 8. A casa que eu morei lá em... vou falar isso no próximo ponto, mas já adiantando aqui, a casa que eu morei lá em João Pessoa, o número da entrada era 800, então dá 8. O bloco era 62, que dá 8. O apartamento era 401, que ficava no terceiro andar, que dá 8. Tá? Outra coisa também, falando de nomes, números, né, e os alinhamentos. O apartamento que eu sou nascida e criada é 206, que dá 8. A casa da minha mãe do coração, Magali Fernandes, é 224, que dá 8. Aonde eu moro hoje, né? A minha casa é no número 251, que dá 8. Ou, consegue entender? Vocês conseguem entender? O número 8 me persegue, como eu digo. Então,
É porque, na verdade, essa perseguição, ela é uma assinatura espiritual de todos os lugares, basicamente, que eu fui, como um alinhamento para o plano do eterno. Existe uma coisa no hebraico, eu falo coisa, força de expressão, existe uma linha de interpretação ou uma forma de interpretação no judaísmo, que é a gemátria. O que é a gemátria? Deixa eu só tirar aqui. No judaísmo, o alfabeto, Aleph, Bet, ele não é como a gente não tem, no hebraico não tem número 1, número 2, número 3, número 4, a gente não tem isso. O que a gente tem? A gente tem as letras e cada letra tem um valor numérico. Então, Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel 3, Dalet 4 e assim vai, tá certo? E aí o que acontece? Quando a gente tem uma palavra ou uma frase, ela vai ter um valor numérico. E todas as palavras ou frases com aquele valor numérico, elas vão se corresponder. Eu costumo dizer o seguinte, brincar dizendo, o número 8, né, também é Tov. Então vamos imaginar que Tov é bom, tá? Tov é bom. Vamos imaginar, no meu caso, né? Giló nunca vai poder ter o valor numérico 8, né? Porque eu não gosto de Giló. Então, Giló não é Tov, tá? Então, é nesse sentido. Então, aquilo que é bom, no caso, vão ter sempre o mesmo valor numérico. Então, isso é a questão. Outra questão também que a gente precisa se aperceber são os nomes. Às vezes, o sagrado nos dá nomes em sonhos. Então, por exemplo, no meu caso, em alguns momentos da minha vida, por exemplo, apareceu Miriam, apareceu Eloá, Abraham, Joshua, entre outros, que no caso, Miriam, Eloá, Abraham e Joshua são nomes que eu pretendo dar para os meus filhos, né? E aí vai. Então, e nome no hebraico, é importante a gente entender isso. Nome no hebraico, ele não é só um nome, ele carrega uma missão. Vou dar um exemplo para vocês. O meu nome é Radassa. E o que acontece? Eu acho bonita a história de Esté. Eu estava no cristianismo ainda, achava bonita a história de Esté, principalmente o versículo lá, quando ela diz, se morrer, morri. Principalmente. Só que quando eu fui para o judaísmo, agora, né, sei lá, coisa de 4 ou 5 anos depois, de já ter trocado meu nome para Radassa, justamente por saber dessa questão de Esté e gostar, é que eu fui entender que Radassa significa murta. E se lembra de Sukkot? Murta são folhas, né? São folhas que cobria as tendas, que cobria as Sukkot, né? Sukkah, cabana, Sukkot, cabanas. Então, a murta cobre. E o que um shalia faz? O que um apóstolo faz? Ele dá cobertura. Consegue entender? Então, quando eu mudei o meu nome, eu coloquei Radassa porque eu gosto da história dela, mas não tinha essa profundidade da murta que dá cobertura, que é o que eu faço. Então, o seu nome, ele tem um valor, não é um valor profético no sentido de ele carrega uma missão. No teu nome está o teu destino. E se você não gosta do seu nome por algum motivo, né, você pode tranquilamente mudá-lo. Não especificamente falando de registro civil, tá? Então é isso. Outra coisa que o Eterno falou comigo, a gente está finalizando, é o seguinte. Eu me dei conta, antes de falar de me dei conta, outra coisa, a importância do nome, tá? Abraham era Avram, mudou para Abraham. Moshe, ele tinha seu nome, que a gente vai falar isso depois. Moshe tinha um nome judaico e foi trocado para Moshe, que foi um nome egípcio. A gente vê várias pessoas tendo o seu nome mudado nas escrituras. Jacove para Israel e assim vai. Tá? Então, mudança de nome não é só modismo. Mudança de nome é mudança de destino, é mudança de realidade espiritual. Essa é a importância. Qual é o peso, nesse quarto tópico, tá? Qual o peso de pregar para a condenação? Olha só que curioso. Há um tempo atrás, eu comecei a ficar mais incomodada, porque eu falei assim, Senhor, na verdade, há um tempo atrás não. Desde que eu saí, o que me fez ir migrando, né, do cristianismo para vir para o movimento Natsiratim. Foi exatamente
o fato das pessoas, eu via, visão espiritual, tá? Não é ver porque a Radassa é soberba, não. Eu via visão espiritual e tinha um discernimento para tal. As pessoas estavam com seus ouvidos agravados. E outra coisa que eu via também é que elas não queriam mudar. Elas não queriam, elas estavam gostando, elas queriam os benefícios, tá? Elas queriam os benefícios e não... Elas queriam os direitos e não os deveres. Vamos colocar dessa forma. As pessoas queriam os direitos, mas não queriam os deveres. E isso foi me incomodando. E eu fui percebendo, e aí entra, né? Eu fui percebendo que esses incômodos era de fato uma questão que o Eterno estava trabalhando em mim para me tirar de Babel, tá certo? Para me tirar de Babel. E aí eu comecei a questionar e ele me fez entender todos os lugares que vocês forem, ou todas as pessoas que vocês forem ouvir falando de Noa, inclusive os nossos sábios, eles dizem que Noa só salvou a família deles. E eles têm isso como algo ruim, tá? É tido como algo não agradável, vamos colocar assim. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Qual é o detalhe? O Eterno me deu um outro discernimento em relação a Noa. As pessoas que o Eterno falou assim para mim, que foi muito duro, tá? E eu estou tentando não dizer, mas vou dizer. Mantendo a linha da Radassa sem filtro. O Eterno falou assim para mim: quem disse que você quem disse que você só prega para a salvação? Você também vai pregar para a condenação. Gente, isso foi muito duro. E aí eu comecei e já estava com Noa na minha cabeça, mas sem entender direito. Noa pregou para a condenação. Ele pregou para a condenação. Porque as pessoas no dia do juízo não vão poder dizer que ninguém falou para elas. O Eterno vai dizer, olha, durante 120 anos bem vividos, Noa, né, o período lá da construção da arca, Noa, só o fato dele fazer a arca e dizer, vai vir um dilúvio, o Eterno vai mandar um dilúvio, isso já era para condenação. Nós todos fazemos uma oração. Todos nós. Eterno, fala comigo. Me fala a verdade, me revela a verdade. Se eu estiver no lugar errado, fala comigo. E aí, quando vem alguém falando, muitos não querem. Isso poderá ser para a condenação. Então, uma palavra muito difícil para mim. O Eterno falou comigo. Tanto quanto Noa, você não prega apenas para a salvação. Você também vai pregar para a condenação. E quando a gente olha para os profetas bíblicos, a gente vai ver que Irmiarro, ele pregou para uma nação inteira. Quantos atenderam ao que ele estava dizendo? Muito poucos. E assim vai. Então, cuidado. É importante deixar isso aqui claro, que a gente vai falar disso em outros vídeos. Eu não estou dizendo que quando o local está cheio, o Eterno não está ali. E nem estou dizendo que quando o local está vazio, o Eterno está ali. Tá certo? Porque o Eterno não está na multidão. E aí, se eu falar dessa forma, vai dar a entender que nas instituições que está lotada de pessoas, o Eterno não está ali. E nos lugares que tem meia dúzia de gato pingado, o Eterno está ali. E quando eu falo meia dúzia de gato pingado, eu falo não no tom pejorativo, tá? Então, assim, o Eterno está ali. Não, isso não é verdade. Aonde o Eterno está? O Eterno está com o seu povo. E quem é o povo dele? Aquele que cumpre as instruções para a vida. Então, se você está percebendo que você está começando a ter o conhecimento da verdade e você está pregando a verdade e as pessoas não estão te ouvindo, ore ao sagrado e sai dela, povo meu. Existe um erro que todos nós que saímos do cristianismo cometemos. Qual foi o erro? Que todos nós, 101% dos que saíram cometem o mesmo erro. Que erro é esse? Eu vou continuar lá e vou pregar para eles. Não. O sistema está formado e você não vai mudar o sistema. Quem está incomodado é que precisa sair do sistema. O Eterno disse para sair do sistema e não permanecer no sistema e mudar o sistema. Eu espero que você tenha entendido. Então, como
Como Noa, há aqueles que são chamados a pregar, mesmo que ninguém escute. A falta de audiência é também um sinal. A geração está embriagada, distraída e corrompida, mas o justo continua construindo a arca. O conteúdo profundo que não viraliza é o mesmo que servirá como testemunho no dia do juízo. E quem prega para poucos hoje será lembrado como uma voz profética amanhã. Talvez, tanto quanto eu, você já tenha se deparado com o tipo, você faz um vídeo com conteúdo profundo, tem 5, 3, 10 visualizações. Aí você vê lá em algum local um conteúdo besterol que viralizou. Mas é isso, por quê? Porque as pessoas estão com seus ouvidos agravados e na sua grande maioria, elas não querem os deveres, só querem os direitos. Quinto e último tópico, o verdadeiro propósito, espiritualizar a matéria. O meu desafio, porque eu sou capricorniana, sou bem materialista, bem pé no chão, bem terra. No meu caso, o meu desafio e o seu é viver no espírito, sem negar a matéria. Alguns sistemas religiosos dizem que nós temos que... Um exemplo qualquer, ir para o Tibete para ser espiritual, viver dentro de uma caverna para ser espiritual, viver no monte para ser espiritual, viver dentro do quarto para ser espiritual. Não. Adão não existe ser mais espiritual do que Adão antes do pecado. E o Eterno falou, que tinha o Eterno 100% ali para ele. Tudo de bom e maravilhoso, falando muito sucintamente. O que o Eterno falou? Não é bom, Adão, que você esteja só. Entende? Então, assim... Nós precisamos estar em comunhão, em unidade, convivendo com pessoas. Então, assim, no judaísmo, há uma questão, dentre milhares de outras, totalmente diferente do cristianismo. No cristianismo, o que eu aprendi, o que eu aprendi no cristianismo, que tem que ser... Quando você é pobre, você é mais espiritual. Então, você não pode ter bens, riquezas e tudo mais. No judaísmo é diferente. Você precisa ser... Quem é o Ashi? Quem é o rico? Aquele que está feliz com seu quinhão. E vou falar no português rasgado. No judaísmo, quanto mais dinheiro você tem, melhor é, porque mais condições de cumprir Torá e Mitzvot você vai ter e melhor você vai servir ao sagrado. Então, por exemplo, nós temos o Shabat. Para mim, Radassa, eu prefiro 1000 vezes mais ter uma mesa fartíssima no Shabat para poder honrar o Eterno com alegria do que ter só o arroz e feijão, não. Pão e água, ou pão e vinho, tá? E eu ficar triste com aquilo. Eu não tenho esse nível de espiritualidade, de ter só o pão e vinho e ficar feliz, contente, sorridente. Eu fico triste. Porque eu quero dar o melhor para o sagrado. Mesmo entendendo que na percepção dele, o pão e o vinho é o melhor, mas eu não fico feliz. Então, essa é uma das grandes diferenças. Você pode ser um Elon Musk no judaísmo, e é bom que seja, porque você vai poder retificar, elevar, restaurar ainda mais esse mundo. Quanto mais condições você tiver, melhor você vai servir ao sagrado e mais ainda você vai trazer, você pode, digamos assim, abreviar a vinda do Mashiach. E, além disso, o que nós precisamos fazer? A gente não tem que sair do mundo. Yeshua falou que não ia nos tirar do mundo. Então, nós precisamos fazer o Tikkun Olam, a retificação desse mundo. A gente já tem vídeos falando sobre Tikkun Olam aqui no canal, com certeza absoluta lá na série Voltando à Origem, porém mais à frente a gente vai explicar novamente. Bom, finalizando, o que eu gostaria que você fizesse, tá certo? Antes disso, na série Voltando à Origem, a ideia é qual? Te ensinar a voltar ao Éden. Então eu sugiro que você assista os 2 conteúdos, tá? Te ensinar, só você pesquisar a playlist Voltando à Origem. A ideia é te ensinar a voltar a viver como você vivia no Éden. Então a série Voltando à Origem, ela é a nossa série mais propícia para falar, não especificamente de Teshuvá, mas para falar de como eu e você éramos antes do pecado. E também tem a premissa de harmonizar os mundos. Se lembra das Sulam? Escada é Sulam. Se lembra da Sulam de Jacob? Então é isso, conectando os mundos. E você... Tanto quanto eu, sabe que o número do homem será 666?
O número do homem será Vav, Vav, Vav. Vav é o número 6. E nós somos esse conector, porque a letra Vav é o conector entre os mundos naturais e espirituais. Então, a nossa missão é reconduzir as pessoas a esse estado de consciência. E aí, o que eu gostaria que você fizesse? Que você refletisse sobre os sinais que o Eterno já te concedeu. Tá? Os sinais que você já recebeu. Anote quais são os padrões que se repetem, quais as datas retornam, quais os nomes aparecem em seus sonhos ou mudam com o tempo. Comece a mapear sua jornada com os olhos de quem está sendo chamado, pois o Eterno está levantando novos Avrahams, Moshés, Noas, para os dias de hoje. E com certeza absoluta, se você está aqui, você é um deles. E aí eu queria te propor um exercício espiritual para que você, para essa semana, até, no caso, o próximo vídeo. Liste os momentos mais marcantes da sua vida espiritual. Esse é o item número 1. Número 2, busque padrões de tempos, nomes e lugares. 3, ore pedindo ao Eterno para revelar o tema central do seu chamado. E 4, medite no nome Yud-He, Vav-He por 8 minutos, declarando Hineni. Hineni significa eis-me aqui. E aí, na próxima aula, Bezrat Hashem, nós vamos estar falando... Opa, só um minutinho. Na próxima aula, nós vamos estar dando sequência, deixa eu tirar aqui, e vamos falar sobre a primeira voz, tá? A primeira voz que nós recebemos, e geralmente, tá? Ela começa literalmente lá na infância. Então, como vocês viram aí, obrigada por ter ficado até agora. Curta, compartilhe. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito que você deixasse nos feedbacks o que você achou dessa aula, se ela foi edificante para você. Passou aí, vou colocar de novo, tá aí, ó, as nossas redes sociais para você curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais. Se você quiser enviar o seu Pix para nos ajudar a levar a essa palavra a mais pessoas, se você não pode enviar uma tzedakah, existe duas tzedakot que você pode fazer, que vai ajudar muito, é o qual? Curtir e compartilhar e escrever um comentário. Essa é uma tzedakah fantástica. E a segunda, que é um segundo combo, é qual? Você orar por nós essa semana. Então, assim, se você puder orar por mim, será maravilhoso. Tem aí também a nossa clínica Mente Renovada. Eu também atendo como psicanalista. Minha agenda é bem cheia, mas temos uma equipe de profissionais aqui para te auxiliar. E, além disso, a AI Academy para que você possa fazer parte e fazer outros cursos. E aqui, né, tem Seja Membro, para que você possa ser membro da AI. E se você quiser caminhar conosco e ser discipulado pela gente, será um prazer ter você conosco. Shalom, shalom, que o sagrado abençoe você e a sua família. E até a próxima aula. Lehitraot.